Prezados, nessa quarta e última aula tratando de torção, nós vamos apresentar um problema que utiliza o conceito de potência, tá? Potência para sistemas sujeitos a movimento circular, né? Que seria o caso de um eixo que está submetido à torção e essa torção promove o giro desse eixo, né? Dessa barra em torno do seu próprio eixo, tá? Então, nós vamos utilizar para esse problema específico o conceito de potência aplicada, né? O conceito aplicado a movimento circular uniforme, tá bom? Nós começamos essa apresentação com a definição de potência, que seria trabalho realizado por unidade de tempo, tá? Para um eixo rotativo com torque, essa potência ela é calculada usando o momento torsor, ou torque, vezes a velocidade angular, que é dada em radiano por segundo, né? No Sistema Internacional de Unidades. Também nós podemos utilizar, ao invés da velocidade angular, que seria dθ dt, ou de θ seria medido em radiano em tempo em segundos, nós podemos utilizar também o conceito de frequência, onde essa velocidade angular seria igual a 2π, que é o valor em radiano de um giro completo, vezes a frequência, tá bom? Antes de continuarmos com o enunciado da questão, eu vou compartilhar com vocês o quadro, tá? Para mostrar brevemente a aplicação do conceito de potência, né? De início, nós sabemos que trabalho para um sistema com uma força constante é igual a força vezes o deslocamento promovido por essa força. No entanto, para um sistema onde o trabalho ou na força varia com o deslocamento, né? Ao invés de termos trabalho igual a força vezes a variação de deslocamento, nós vamos ter um incremento infinitesimal de trabalho, né? Igual à força que eu posso admitir constante para o incremento infinitesimal, né? Ou uma variação infinitesimal do espaço, da posição. Tá? Ok? Com isso, o trabalho pode ser avaliado por meio de uma integral de d tal, né? Tal, né? Onde nós temos f, que vai variar com a posição, s, ds, onde a posição vai variar de S0 até SF, tá? Posição inicial, posição final, e aqui eu tenho FS, DS, tá bom? Então, trabalho para um sistema com força constante é força vezes deslocamento, né? Ou a variação da posição. Enquanto que, para um sistema onde a força varia, a gente pode definir, né, uma variação infinitesimal de trabalho como sendo essa força vezes a variação infinitesimal da posição, ou um deslocamento infinitesimal, onde, para esse deslocamento infinitesimal, podemos admitir essa força constante. Para avaliarmos o trabalho, né, ao longo de todo o deslocamento, nós aplicamos a integral, né, que é uma somatória dessas variações infinitesimais do trabalho, que vai ser igual a força naquela posição vezes a variação infinitesimal da posição. Essa integral de S0, que é a posição inicial, até SF, posição final. Tá? Já a potência média pode ser avaliada como sendo a variação uma variação finita, incremental do trabalho, num determinado intervalo de tempo finito. Então, isso seria a definição de potência média. Isso para o movimento retilíneo, tá bom?
nós temos uma potência média com uma variação de trabalho sobre uma variação do tempo, ou seja, num determinado intervalo de tempo. No entanto, o conceito de potência instantânea utiliza, ao invés de uma variação finita de trabalho, a variação infinitesimal de trabalho sobre a variação infinitesimal do tempo. Só que d tal é igual a f ds. Então, eu vou ficar com f ds dt, que vai resultar em f vezes a velocidade instantânea, né? Que é definida como a taxa de variação instantânea no tempo da função posição, tá? Então, f, v, por definição, é igual a ds dt. Ou seja, a potência instantânea pode ser avaliada como a força vezes a velocidade instantânea, tá bom? Isso no contexto de movimento retilíneo. No caso de movimento circular, eu tenho que trabalho para um sistema onde eu tenho o torque, né, constante, vai ser igual a T vezes uma variação do ângulo, né? Ou seja, vai ser um momento torsor vezes a variação do ângulo. Ou seja, ao invés de força, eu tenho um momento torsor, e ao invés de deslocamento, eu tenho variação aqui do ângulo, né? Do meu movimento circular. Da mesma forma, d tal pode ser definido como T vezes dθ, onde eu admito aqui, nesse caso, a possibilidade do momento torsor variar com a rotação do meu movimento circular, tá? Aí, com isso, eu admito que para uma variação infinitesimal do ângulo, eu posso ter, ou admitir, assumir que o momento torsor é constante. Da mesma forma, né, eu tenho que o trabalho vai ser a integral de d tal em tal, ou seja, vai ser a integral do momento torsor dθ para θ inicial até θ final, ok? Isso vai implicar uma potência instantânea, onde eu tenho d tal dt, né, igual a t dθ dt, onde dθ dt nada mais é do que a velocidade angular instantânea, ômega, tá? Seria medida em radiano por segundo. Enquanto que a torção, o momento torsor, o torque, é medido em Newton metro. Então, vou ficar com Newton metro por segundo para a unidade de potência, tá? No Sistema Internacional de Unidades, a unidade do trabalho é Joule, enquanto que a unidade da potência é watts, que é Joule por segundo, tá? O Joule, no Sistema Internacional, seria equivalente a Newton vezes metro, tá bom? Então, feita essa análise, eu vou voltar aqui para nosso PowerPoint, onde, né, temos aqui um problema do Hibbeler, né, o exemplo 5.5, de transmissão de potência, que diz o seguinte no seu enunciado. Um eixo maciço de aço, que é esse eixo aqui, AB, e será usado para transmitir 3.750 watts do motor G, a qual está acoplado até esse elemento daqui de borracha, tá? Se o eixo girar a uma velocidade angular, né, na verdade uma frequência de 175 rotações por minuto, e o aço tiver uma tensão de cisalhamento admissível de 100 megapascais, determine o diâmetro exigido para o eixo com precisão de milímetros. Ou seja, é um projeto, né? É um projeto de um eixo de transmissão de potência, onde se admite uma determinada potência para a máquina, né? Essa máquina está
transmitindo essa potência ao eixo, que por sua vez vai transmitir essa potência para esse elemento daqui, tá? Esse elemento daqui, essa correia, tá? Essa correia, onde se admite aí uma determinada velocidade angular, né? Na verdade, uma frequência de 175 rotações por minuto, ok? Rotações por minuto, e uma determinada tensão admissível para o aço que constitui o eixo, uma tensão admissível de 100 megapascais, tá? Então, me permita escrever esses dados aqui no meu quadro, né? Eu tenho uma potência de 3.750 watts, ok? Uma velocidade angular de 175 RPM, rotações por minuto, tá? E uma tensão admissível do aço igual a 100 megapascais, tá? Ou seja, o aço não suporta uma tensão superior a 100 megapascais. Pede-se para definir o diâmetro do eixo que vai resistir a esse nível de solicitação que vai decorrer dessa potência transmitida pelo motor para o eixo, né? Admitindo-se uma velocidade angular de 175 rotações por minuto, tá bom? Então, indo aqui para o meu quadro, nós ficamos com a potência de 3.750 watts, transmitido pelo motor para o eixo, uma rotação do eixo de 175 RPM e uma tensão admissível do aço que constitui o eixo de 100 megapascais. Tá? A primeira coisa que deve ser feita é calcular o torque, né? O torque transmitido pelo motor para o eixo. Tá? Para fazermos isso, nós vamos utilizar, né, a informação que acabamos de trabalhar, que potência é igual ao torque vezes velocidade angular, tá bom? No entanto, a velocidade angular em questão está em rotações por minuto, não está no Sistema Internacional de Unidades. Então, recomendo você, né, fazer essa mudança de unidade. Aqui eu tenho rotações por minuto, 175 RPM, para transformar isso em rotações por segundo, na verdade em velocidade angular, que é radiano por segundo, nós vamos precisar fazer o seguinte, tá? Eu tenho aqui 175 rotações por minuto, né? Eu vou multiplicar isso por 60 segundos sobre 1 minuto e, finalmente, por 2π radiano, tá? 2π radiano. Porque aqui eu tenho 175 rotações por minuto, ok? Pequena correção aqui, né? Então, vou ficar com 1 minuto aqui no denominador, 60 segundos, 1 minuto no numerador e 60 segundos no denominador, porque eu tenho rotações por minuto, então vou cortar o minuto com minuto, então vou ficar com rotações por segundo, vezes 2π radiano, para obter a velocidade angular em radianos por segundo. Tá bom? Com isso, eu vou ficar com um valor que vai resultar desse cálculo numérico e vai me dar uma resposta em radianos por segundo, tá? Eu tenho 175 rotações por minuto, multiplico por minuto
dividido por 60 segundos, para obter o número de rotações por segundo, multiplico por 2π radiano para obter o resultado em radiano por segundo, tá? Radianos por segundo. Feito isso, né, a potência está fornecida em watts, que é a unidade do sistema internacional, né? Então, ficamos com o torque igual a potência sobre essa velocidade angular dada em radiano por segundo, tá bom? Isso vai ser igual a 3.750, tá? Que multiplica 60 sobre 175 vezes 2 vezes π, e esse resultado aqui vai dar em Newton metro, ok? 3.750 dividido por ômega, que vai ser igual a 3.750 vezes 60 sobre 175 vezes 2π, resultando em Newton metro. Além disso, eu tenho, né, que a tensão de cisalhamento máxima vai ser igual ao torque vezes o raio sobre o raio do eixo sobre o momento polar de inércia do eixo, tá? Essa seria a tensão máxima que ocorreria no seu eixo, que você vai igualar a tensão admissível, tá? Você vai ficar com T vezes C sobre π sobre 2, que multiplica C elevado a 4, que seria o momento polar de inércia de um eixo maciço. Isso vai ser igual a 2 sobre π vezes T sobre C a terceira. Tá? C a terceira. Me permita apagar esse cálculo daqui. Vamos ficar dessa forma com C igual a raiz cúbica de 2T sobre π vezes a tensão admissível. Ok? Vezes a tensão admissível. Uma vez que, isolando C, eu vou ficar com a raiz cúbica de 2T π sobre a tensão máxima de cisalhamento, que eu vou igualar a tensão admissível, a máxima que você pode admitir no projeto, né? Tensão de cisalhamento máxima que você pode admitir no projeto desse eixo, tá bom? O torque no Sistema Internacional de Unidades vai ser avaliado dessa forma, enquanto que a tensão admissível, né, vai ser igual a 100 vezes 10 a sexta Pascal, né? 100 vezes 10 a sexta Pascal seria a unidade no Sistema Internacional para a tensão. Então, você vai precisar usar esse valor avaliado a partir desse cálculo numérico, tá? E utilizar esse valor aqui para a tensão admissível, né, em Pascal, que seria a unidade no Sistema Internacional, seria a unidade de tensão no Sistema Internacional de Unidades, tá bom? A resposta para o C vai ser obtida em metros. O problema pede em milímetros. Então, muito provavelmente vai dar, né, um valor aproximado em milímetros, tá bom? Vírgula alguma coisa. Como ele quer uma precisão em milímetros, esse vírgula alguma coisa você arredonda para mais, tá bom? Então, se der 10,3 milímetros, o teu projeto vai ser de 11 milímetros, ok?
Embora que a rigor, o dimensionamento vai ser feito para o diâmetro e não para o raio. Tá bom? Diâmetro e não para o raio. Então, você vai ter que multiplicar esse valor aqui obtido por 2. Se esse valor admitido por 2 der 10,7, você arredonda para 11 milímetros. Seria a dimensão do diâmetro do eixo. Tá bom? Eu não vou fazer o cálculo numérico, eu solicito que esse cálculo numérico seja feito por vocês, tá bom? Esse é um exemplo do Hibbeler, está resolvido no livro do Hibbeler. Por favor, façam o cálculo numérico e comparem com o resultado do livro, tá? Tudo que poder ser feito em termos de aplicação das expressões estudadas no assunto, né, torção, ok? E, em particular, né, o conceito de potência, que foi útil para a solução desse problema de transmissão de potência, que foi abordado hoje. Todos esses conceitos, todas essas fórmulas foram empregadas. O que resta aqui são cálculos numéricos. Tá bom? Então, bons estudos. E aqui nós concluímos o assunto de torção.